Caríssimos irmãos e irmãs, então, como o Padre falou no início da missa, hoje nós encerramos a nossa Semana da Vida aqui na região 7, na cidade de Itu. E foi pedido para que eu falasse sobre a cultura de morte, ou cultura da morte. Esse termo, ele de início, ele não é um termo da nossa, não é que é da nossa igreja, mas dito pela nossa igreja. Ele começa mais ou menos nos anos 50, naquilo que a gente entendemos hoje de cultura de morte, por causa de um progresso cada vez maior dos governos em diminuir o número da população. Havia uma tese lá de um pastor, de um padre, anglicano, que dizia que se o povo fosse crescendo do jeito que estava, ia faltar comida, Disso saiu a tese do malthusianismo. E ali muitas corporações e muita gente embarcou nisso e embarca nisso até hoje, Então é feito um propósito na cabeça deles, demoníaco, satânico, de diminuição da população. E ali alguns sociólogos colocam esse movimento como cultura da morte. Para nós, o termo ficou cunhado com o Papa João Paulo II. Em 1995, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, um documento oficial do Papa chamado Evangelii Vitae, Evangelho da Vida. E lá ele usa e fala durante o texto todo sobre essa cultura da morte. E define que a cultura da morte é tudo aquilo que vai contra a dignidade da pessoa humana. E tudo aquilo que vai massificando a morte de tal forma que a gente já não se surpreende mais. Ele vai colocar, por exemplo, o que é feito na questão do aborto. Você vê cada vez mais uma pressão, uma mentira sobre a questão do aborto, os anticoncepcionais, a eutanásia, a violência, as drogas, a eutanásia, tráfico humano, ideologia de gênero, feminismo, machismo, a exploração da pessoa humana, a eugenia, a manipulação genética e tudo aquilo que fere a dignidade humana. E se a gente olhar de uns tempos para cá, isso aí até piorou. Como ele falou, há uma massificação, uma desvalorização, uma banalização da vida ou da pessoa humana, de forma que não só entre o governo, as agendas, a ONU e tanta coiseira que tem aí, mas também na nossa própria rua, onde a vida humana já não vale mais o que devia valer. As pessoas matam por uma discussão de trânsito. As pessoas matam por um tênis. Isso tudo é uma massificação, uma banalização, Tem uma filósofa que veio falar isso, Arendt, que ela vai falar que há uma banalização do mal, de forma que isso aí vai nos afetando de tal forma que vai amaciando a carne, e daqui a pouco está todo mundo fazendo projetos ruins contra as pessoas e ainda estão com consciência tranquila. Ela vai usar, por exemplo, o que os soldados da Segunda Guerra fizeram lá com os judeus. E ela vai dizer que, se você perguntasse para os soldados, eles estavam falando que eles estavam cumprindo ordens. De forma que, na nossa cabeça, por muitas vezes, essa cultura de morte, ela só nos aperta quando ela bate na nossa porta. Senão, não tem nada a ver com isso, não sou eu que faço lei, não sou eu que sou padre, não sou eu que sou filósofo, não sou isso. Então, na hora que sobe a água, ou que bate na nossa porta, e de alguma forma isso chega na nossa casa, essas coisas que o padre falou, aí a gente se vê, de fato, incapaz de lutar com um movimento anti-vida,
dos nossos dias. As pessoas já não têm mais vergonha de, por exemplo, publicamente defender o aborto, defender a eutanásia, defender as ideologias de gênero, até mesmo a pedofilia. Na Holanda existe um partido político que defende a pedofilia. Na Holanda é permitido fazer eutanásia já de criança. Com 12 anos, 13 anos, a criança pode pedir para tomar uma injeção ou desligar uma máquina. Então esse partido fala o quê? Se uma criança é capaz de decidir se ela pode viver ou não, então ela pode decidir se ela quer ter relação ou não. Olha como que está. No Canadá, um morador de rua pode chegar no serviço público e pedir para aplicar uma injeção dele. Ele pegar e colocar lá os argumentos dele, que ele está sofrendo na rua, que não tem família, que isso, aquilo, outro. Há uma banalização da pessoa humana. Você vê hoje a televisão, você liga a televisão, de alguma forma a morte já não assusta mais. E muito menos a morte de inocentes. E a gente está vendo, né? O que encabeça toda essa cultura de morte é lógico que é o aborto. Essa cultura de morte, ela é fundamental justamente para o inimigo. É algo que é realizado, propagado pelos poderes, mas é porque a ação diabólica por trás de tudo isso. A gente não pode negar os tempos que a gente vive, que já são tempos anticristãos. A gente já vive em tempos satânicos. O que mede as coisas lá fora não é o Evangelho. O que mede as relações das pessoas hoje não é o Evangelho de Nosso Senhor. O que mede as relações lá fora é o profundo egoísmo, o profundo individualismo, o profundo sou eu e o resto que se dane. Isso é diabólico. Se você vê as leis, por exemplo, elas já não são feitas mais a partir da lei divina, que devia reger todo outro tipo de lei. A lei da igreja, que rege, mas a lei positiva, a lei dos homens. Os homens já não estão nem aí com a lei divina. As pessoas, elas decidem matar um inocente, uma criança, pelo aborto, na caneta, hoje em dia. Pelo poder de uma caneta. Independente se aquilo fere a grande maioria da população, por exemplo, brasileira. 92% da população é contra o aborto. Mas você vê que vai sendo um lobby cada vez maior de amenização, de massificação, de mortificação, para que a gente vá de alguma forma aceitando, como se fosse dos males o menor. Mas isso é o esquema do elástico. Você estica ele o máximo que você pode, e a hora que ele recuar, ele já não recua no tamanho normal, ele recua na sua metade. Mas se ele está na metade, ele já caminhou, ele já está diferente do que ele saiu. Então, da próxima vez que tiver mudança, vai ser desse outro ponto de partida, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Então, na nossa cara, a gente vê cada vez mais um crescente dessa sociedade que não se importa com as leis de Deus. Você sente isso na sua casa, na sua família. O padre fala sempre aqui para o pessoal nosso: você já virou resto. Se olhar na sua família, no seu trabalho, você já é resto. A grande maioria das pessoas que você convive não seguem a Deus, não buscam a lei de Deus, ou buscam somente de fachada, ou falam que acreditam em Deus, mas não seguem a Deus. Eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Eu sou católico, mas sou a favor desse casamento. Sou católico, mas sou a favor disso, aquilo, outro. Então não é católico nada. A gente vê cada vez mais
esse crescente. E para o demônio, espiritualmente para o demônio, é favorável que aconteça isso, porque quanto mais o povo peca, mais há uma ação diabólica nesse meio. É como se quanto mais houvesse pecado, mais a porta do inferno se abrisse para atuar aqui. E é por isso que ele quer. E quanto mais hediondo, mais grosseiro é o pecado, é maior a abertura lá no inferno. Então por isso que é tão importante para ele, por exemplo, essa questão da vida em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. Veja, a escravidão humana, a venda de órgãos, o tráfico humano, o tráfico de crianças. Veja quantas crianças que somem que a gente nem fica sabendo aí, ó. O padre, ele está num grupo de padres exorcistas, e outro dia foi colocado lá. No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal invadiu uma chácara em que se fazia sacrifício de criança. E ali, no meio daqueles pentagramas, daquelas coisas, eu estou falando do que eu vi, não foi que contaram para mim. No meio daquelas coisas tinha criança sacrificada, tinha bacia com membros das crianças. É assim que a gente vive. A gente teve um retiro, não sei se o padre Diego já era padre, um padre do Sul que contou, você estava já? E contou que atendeu uma família que sequestraram a criança e depois de muito tempo, encontraram a criança na Europa, toda costurada. Veja, quanto vale a vida hoje? As pessoas, elas dão um golpe aí de membros, de órgãos. Quantas moças que saem aí com o sonho de ser modelo e tal e coisa, a hora que vê, cai num esquema. O padre entendeu uma, que ficou presa na China, não conseguia sair de lá, era esquema. A hora que, por Deus, ela não foi parar nesses países como a Ucrânia, esses países, não tem como voltar, gente. De alguma forma a gente dorme um sono alienante, sabe? Como o padre falou, a gente só vê a hora que bate na nossa porta. Mas não só isso, você vê o que é feito, por exemplo, na questão dos idosos, onde a própria família já não quer cuidar do seu idoso, e parece que o idoso está atrapalhando a vida dele, está atrapalhando as férias dele. Então, vamos deixar Veja, existem lugares que são próprios para cuidar de pessoas idosas. Você tem que olhar isso na sua família. Você tem que ver, olha, o que é bom, por exemplo, o nosso pai. Olha, a gente não tem condições de cuidar por causa que precisa de um enfermeiro, por exemplo, para cuidar dele. Aqui entre nós ninguém é enfermeiro. Tem essa casa vai acolher e tal, você vai colocar ele para ser acolhido lá e você vai acompanhar. Você que é filho, filha, vai acompanhar isso e não simplesmente fazer de muitos lugares como é feito como um estoque humano. Coloca lá e morre-se a míngua. A coisa bate na nossa porta e tudo isso é bom para o inimigo, porque ele precisa, e você está vendo aí nuvens escuras para que se forme aquilo que é chamado, que a gente conhece como nova ordem mundial, que vai favorecer todo esse esquema antivida e anticristão, que no fundo só prepara cada vez mais a vinda do anticristo ou da nossa morte como cristão, porque é a igreja que trava, é a igreja que faz guerra a essa luta. Esse movimento do inimigo para fazer com que os governos e as pessoas aceitem essa cultura de morte, ela se realiza verdadeiramente como um campo de batalha. E antes de tudo é uma batalha cultural. E aqui que eu queria falar para vocês, porque de modo geral vocês sabem o que ofende a vida humana.
Mas a gente precisa entender aonde que está essa batalha cultural, da onde que está vindo essas coisas. Primeiro, repara que a cultura, ela age de símbolos e sinais para transmitir uma ideia. O símbolo, principalmente para nós católicos, ele é importantíssimo. O símbolo, ele nos ajuda a transcender. Então, por exemplo, você vem na igreja, você tem vela, tem cruz, tem imagem, a roupa do padre. Tudo isso está falando que vai começar algo diferente. Tudo isso vai te ajudando a você transcender a música. Veja que a liturgia, ela não é utilitarista. O que é utilitarista? Por exemplo, se uma pessoa fosse fazer a leitura nesse sistema utilitarista, ele já pegava, subia aqui direto, já começava a ler rápido. Mas não, ele tem que vir, fazer a reverência, ler aqui de modo pausado, descer, fazer a reverência. Veja que gasta tempo isso. Mas a liturgia não está preocupada com o tempo, está preocupada com aquilo que é simbólico. Ou seja, o fato de fazer uma reverência para subir aqui está mostrando esse espaço é diferente. E isso é da cultura nossa. Isso, se eu pudesse colocar, é cultural nosso. Por exemplo, a casula do padre hoje é verde. Não foi Jesus que deixou lá no Evangelho de São Marcos, tempo comum use verde. Mas é da cultura católica, porque está indicando um símbolo, está falando de algo. Você vê que o mundo também tem uma cultura e uma linguagem e um símbolo e símbolos. Você vê e percebe que essa cultura, essa guerra cultural, ela se manifesta e ela bate na nossa porta quando você vê elementos da cultura do mundo entrando aqui, quando devia ser o contrário. Vós sois o sal da terra. Mas você vê elementos mundanos, elementos de símbolos mundanos entrando aqui, porque no fundo, gente, é uma guerra cultural. Essa guerra cultural é que é capaz de transmitir uma mensagem, seja ela do Evangelho, seja ela do demônio. E por muitas vezes essa linguagem, essa cultura entra aqui de forma que as pessoas estão aqui, mas estão pensando como gente de lá, por aquilo que receberam lá. E aí, para a gente, por exemplo, fazer uma desconstrução disso, ou fazer uma quebra disso, uma evangelização disso, é uma luta, é uma guerra. Pensa, por exemplo, sei lá, numa criança da catequese. A criança da catequese, ela vem bombardeada de elementos da cultura lá de fora, que existem elementos bons, mas tem elementos que não são bons. Ela é bombardeada, ela tem a escola, a internet, a televisão, a semana toda sendo bombardeada com isso. Aí, uma vez por semana, durante 1 hora e meia, ela vem para cá na catequese, para a gente tentar passar o simbólico cultural nosso. Repara que você vê isso na prática, porque a hora que você dá o sacramento, que é muito mais do que um símbolo como a gente está falando, quando a gente dá o sacramento para essas crianças, ou para esses adolescentes, eles não voltam mais, porque perderam a noção do que é, de fato, o importante aqui. Um monte de casais que tem batismo, que tem primeira comunhão, que tem crisma, que estão morando junto e não casam, porque perderam a noção do que é o sacramento aqui, porque de alguma forma entrou essa ideia de que não, é só um ajuntamento de pessoas, é um contrato, é o nosso amor que importa, é isso, aquilo, outro, e perdeu aquilo que verdadeiramente é o sacramento do matrimônio, como Jesus falava domingo. É toda uma guerra cultural, que vai entrando no nosso meio e vai tirando as pessoas daqui. Essa guerra cultural, ela então se manifesta, aqui é que está.
nessa cultura, ela traz a cultura de morte para perto, de um modo massificado. E aqui que o padre vai colocar aonde que aparece essa guerra cultural para que a cultura da morte seja banalizada, seja massificada. A primeira coisa de tudo é a questão da verdade. Chegou em tal ponto que a verdade hoje, na cabeça das pessoas, ela é relativa. E isso é a grande frase do diabo, né? E aquilo que o padre falou, acaba influenciando muita gente aqui, porque tem muita gente dentro da igreja dizendo: ah, mas cada um tem sua verdade. Essa frase é satânica. Essa frase é satânica, porque se cada um tem sua verdade, então não tem pecado, cada um é seu Deus, e não tem valor à vida. É você que fala o que é vida, o que é não, qual é a vida que é importante ou não. Se de repente, por exemplo, com essa mentalidade, com essa frase, está aí um Hitler de novo, aparece um novo Hitler, é ele que vai decidir qual é a vida que é importante ou não. Porque se cada um tem sua verdade, o que vai mandar é a verdade do mais poderoso. Então é ele que vai decidir. E está assim aqui já no Brasil, já que a turma decide na caneta. É ele que vai decidir o que é certo e o que é errado, o que é a vida, quem é Deus, e por aí vai. E você vê então que vai influenciando as nossas mentalidades, de forma que a igreja grita dizendo qual é a verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo, que não é um sistema filosófico, que até pode ser explicado lá como São Tomás explicou, Santo Agostinho explicou, mas que muito mais do que um sistema filosófico, teológico, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Quando você fala que cada um tem sua verdade, você está negando o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou uma das verdades, mas se banaliza a verdade, acabou tudo. Mas isso é o grande chavão dos nossos dias, gente. E aí, conforme você vai, por exemplo, dialogar ou debater com alguém, esse chavão está na boca da pessoa como escapes. Para que o padre falou? Quem que decide, por exemplo, o que é a vida, se cada um tem sua verdade? Como é que você prende uma pessoa que violentou uma criança? Veja que isso vai sendo massificado no nosso meio, e a hora que a gente menos espera, todos nós, inclusive dentro da igreja, a gente está repetindo chavões diabólicos. Essa guerra cultural, e aí, olha só o que vai desembocar. Qual é a consequência disso? Uma consequência da linguagem. Existe uma guerra cultural na linguagem hoje. Quem leu um livro que chama 1984 vai saber o que o padre falou. O cara, ele trabalhava era uma sociedade assim, totalitária. Era uma sociedade que todo mundo era vigiado, não é? Havia telas que vigiavam as pessoas. Daí que vem a ideia de Big Brother, a palavra, não é? Surge daí, porque era um lugar totalmente vigiado por esse grande irmão, por esse Big Brother, que estava sempre de olho e gravando as pessoas. E todo mundo tem que fazer aquilo que o Estado ou o governo determinava. Aquilo que o padre disse, o padre vai dar spoiler já do final do livro, né? Aquilo que o padre disse sobre o relativismo, sobre quando prendem ele, quando ele faz um ato contra o partido, em busca da sua liberdade, quando prendem ele, eles começam a torturar esse funcionário, né, Winston, começam a torturar ele com o medo que ele tinha, que era de rato. E aí a tortura, para que ele o enigma, ou melhor, a palavra que ele tem que falar para sair dessa tortura, era responder quanto que era 2 mais 2. É 4. Solta os ratos.
É 4, solta os ratos. É 5, solta os ratos. É 6, é 10, Quando que soltam ele? 2 mais 2 é quanto o partido queira. Quanto o partido determinar. Então pode soltar agora. Está vendo? Repara, ele, antes de passar por essa, ele trabalhava no Ministério da Verdade. É assim, simbólico, né? Essas palavras. O ministério que produzia a guerra chamava Ministério da Paz, e assim vai. Esse livro é profético, gente. Esse livro é profético. Ele trabalhava no Ministério da Verdade. Qual que era a missão dele? A missão dele era reescrever a história. A história não tem que estar atrás da verdade, tem que estar atrás daquilo que o partido está falando que é verdade. Então o que ele tem que fazer? Qual que era o serviço prático dele? Diminuir palavras. Ele é cortando palavras do dicionário. Ele é tirando palavras do dicionário. E aí tinha todo lá um maquinário lá para ele ir diminuindo as palavras. Por quê? Porque o uso da linguagem, a mudança da linguagem é a dominação. Gente, nós estamos vendo isso na nossa cara. Uma mudança de palavras, de linguagem. Família já não é mais o que é para ser. Olha só o que significa família hoje. Se o jornal escreve família, não significa o que está aqui na Bíblia. Paz não é a mesma coisa que está na Escritura. Tolerância, as palavras vão mudando. Veja, aborto, que já é uma palavra assim, que a pessoa tem que pensar o que ela é, porque no fundo o aborto, o que é? Um pai e uma mãe que matou uma criança. Mas ainda não pode falar assim. Mas também não pode falar aborto, porque traz um peso espiritual diante de tudo isso. Então é procedimento. Parece que vai tirar uma espinha. A eutanásia é morte assistida ou suicídio assistido. Repara que vão trocando as palavras. Você está vendo aí uma desconstrução da questão aí de elo, disso, aquilo, outro que estão fazendo. Tudo é desconstrução, gente. Tudo tem um esquema de dominância sobre as coisas de Deus e sobre o povo de Deus. Você coloca uma criança lá na escola, ela já é educada nessa linguagem. É aquilo que o padre falou. Ele fica lá uma semana, o dia inteiro na escola, aprendendo esse tipo de linguagem, e o catequista tem 1 hora e meia para falar a linguagem, ou a cultura, ou o símbolo da Escritura. Eles sabem que é importante isso. Você vê essa desconstrução da linguagem nos desenhos, naquilo que vão reeducando os jovens e as crianças. Já há uma guerra de linguagem. Você vê um monte de escritores que estão sendo reescritos para se adequar aos nossos tempos. Ou seja, estão de alguma forma reescrevendo a história. Parece que não, tem que falar um negócio, parece que não, mas vai espirrando aqui em nós. Quando você pega a tradução da Escritura, por exemplo, vou dar um exemplo só. Quando você pega a tradução, por exemplo, do anjo que anunciou a Maria, no final, eis aqui a escrava do Senhor, está lá. A palavra grega é doulos, escrava do Senhor. Veja, mas falar escrava é uma palavra que traz muito peso. Então vamos mudar para serva. Mas existia uma grande diferença na antiguidade entre ser serva e escrava. Ela se coloca como escrava. Repara que vai espirrando em nós. Às vezes mesmo que a gente não perceba isso aí, essas coisas vão espirrando em nós. A gente está no meio da tempestade. Uma guerra cultural, uma
um oferecimento cada vez maior dessa cultura de morte quando você vê a propaganda, o marketing. Você vê que o quanto de comerciais, de propaganda, que são feitos relacionados a essa cultura de morte, de um jeito light, de um jeito adocicado. O padre Diego contava que segunda-feira foi o rapaz lá da comunidade Fiat, né? Falar sobre o aborto. E aí ele mostrou as imagens. E aí o pessoal ficou chocado. Mas repara que o mundo não quer essa propaganda. O mundo quer que as meninas, por exemplo, achem que o aborto sai que nem rolha. Sabe? Fora os traumas assim, psicológicos, a gente como padre atende das pessoas que abortam, que mesmo depois de confessado ainda vem, ainda fala, padre, isso aqui, blá, 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 blá. Tanto que nos Estados Unidos, uma mulher que entra na clínica para abortar, ela não pode ver o procedimento, ela não pode ver. Já dopam ela no caminho, já para ela não ver como é que faz. Nos Estados Unidos não se pode rezar na frente de uma clínica, você que vai preso. Então já existe uma campanha, uma total campanha contra a propaganda que defende a vida, que coloca as coisas na verdade, mas existe toda uma propaganda adocicada para falar da cultura de morte. Você vê hoje que é chique para as empresas, dá lucro, você apoiar certas pautas. Isso vai entrando de tal forma que você já vê a instrumentalização de um monte de jogador de futebol no mundo, de um monte de piloto de Fórmula 1, ajoelhando, ou levando bandeirinha, ou levando... É propaganda, gente. É o impacto da propaganda. Veja, se eles não soubessem isso, se eles não percebessem isso, eles não tinham tirado, por exemplo, a propaganda de cigarro nos carros de Fórmula 1. Por que eles mandaram tirar? Porque eles sabem do impacto que tem. Veja que vai entrando como uma linha de ser cool, de ser legal, de ser para frente, mas não mostra a realidade do que é. Qualquer um desses aspectos que o padre falou, como o tráfico de órgãos, o tráfico de pessoas, a escravidão humana, a eutanásia, o aborto, não mostram. E tudo isso, se você pegar na raiz, tudo isso é mentira, não é? É uma mentira. E quem que é o pai da mentira? É o diabo que está por trás de tudo isso. E é por isso que é tão sedutor. Nos aliena. As universidades, veja, hoje é território tomado. Hoje é território tomado. Tanto assim, que você que vai na faculdade, se o professor ficar cutucando lá sobre aborto, sobre eutanásia, sobre isso, sobre a igreja, não entre na Bíblia, na briga, porque ele está provocando você para te humilhar ali. Ele não vai argumentar, ele não vai, por exemplo, se for uma discussão de aborto, ele não vai dar argumento favorável ao aborto, que o aborto é assim, ele não vai dar isso. O cara levanta, pergunta assim, fala assim que é contra o aborto. Mas você é contra o aborto por quê? Porque eu sou católico. Você é católico? Essa igreja cheia de pedófilo, essa igreja que roubou, essa igreja que matou, essa aqui. Ele não dá argumento contra o aborto, ele vai humilhar aquilo, e aí a galera, a turma, vai se calar. Isso é outra técnica que chama espiral do silêncio. Ele cala todo mundo, fazendo um de bode expiatório. Está tomado, gente. As universidades estão tomadas. O padre sempre fala: se eu pudesse, eu pregava. Não mande seu filho para a faculdade. Está tomado. Ou pela bagunça, ou pelas ideias. O professorzinho lá, que leu meia dúzia de livros, se acha mais do que a igreja, mais do que os santos nossos, sei lá, e fica falando um monte
de asneira. Repara que nunca tem diálogo, não é diálogo, é sempre um apedrejamento. Mesmo se nós padres formos lá, eles não vão escutar, eles não deixam falar. Então não é diálogo, não é debate, é monólogo, é apedrejamento. As ideias, as ideias são colocadas de forma que ser crítico a Deus, a igreja, é ser intelectual. O que impera nas nossas faculdades hoje é um negócio que chama Escola de Frankfurt, que é essa crítica. Então, quando você manda alguém para a faculdade, ele vai sair de lá um crítico, um cara que não sabe de nada, mas critica tudo. Só que a crítica pela crítica não vale nada. Critica a família, critica a igreja, critica o modelo de sociedade, a vida, e critica que ele está sofrendo, critica, ele nasceu para criticar. Você manda um, e de repente entra numa forma e sai outro. Parece uma musiquinha do Pink Floyd, sabe? Olha o padre citando Pink Floyd, hein? A musiquinha é mais um tijolinho no muro, né? Quem pegar a referência vai pegar. As crianças vão entrando as crianças estão na escola, elas vão entrando numa esteira, elas caem no moinho de carne, e ali são tudo moídas ali. É assim que está. Só que se for só a faculdade estava bom, porque cada vez mais está chegando menos ainda, né? No ensino médio, ensino fundamental, está assim. Mas está tomado. Padre, como é que a gente faz para reverter isso? Somente formando uma onda muito forte aí, de gente que pense, porque senão está tomado por essa cultura de morte. Na PUC de São Paulo foi feito um teatro lá, e os caras passaram a motosserra num boneco representando o Papa Bento na época. Quando o Papa Francisco veio para o Brasil, foi distribuído preservativo com a fotinho tanto do Papa Bento, mas depois quando veio o Papa Francisco de novo, está tomado. A PUC, que é universidade, deveria ser universidade católica, e estou falando da onde eu estudei, eu sei como que é lá. De católico só tem um nome, está entregue. Outro lugar que acontece essa guerra cultural, na mídia. E aí é o meio de massificar o povão. Aqui é que chega no povão. Filme, seriado, novela. Não tem coisa para massificar mais o povão do que novelas. É catequese do capiroto. Eles sabem disso, tanto que eles ficam colocando produtos ali, não é? O personagem está conversando, daqui a pouco aparece um produto, foca no produto. Eles sabem que vende, eles sabem que uma ideia vende também. Veja que sempre em filme, novela, cada vez aumentando mais, não é? Você vê? Por exemplo, quem comenta esse negócio de filme, fica falando que cada vez mais está uma lacração nos filmes, mas também não dá audiência, mas eles não estão nem aí com a audiência, porque tem alguém bancando. O dinheiro que vem não é pelo público, tem partido, tem gente que banca, tem gente grandão lá que banca isso aí. Então, o importante é que a mensagem seja passada. Como é que eles fazem para quebrar eles trocam, presta atenção, o padre vai falar, eles trocam aquilo que é ético, aquilo que é certo, pelo estético. O que é isso? Então veja, o ético é o casamento, homem e mulher, para sempre. Mas de repente, na novela, eles têm que quebrar isso, no filme eles têm que quebrar isso. Então o casamento é de fachada, o padre é de fachada, a mulher que reza é de fachada. Você lembra isso? Lá na Tieta, lá no Roque Santeiro, quem tem minha idade vai lembrar veja, e aí vai naquela piadinha, naquela coisa, a gente não percebe o que está engolindo.
O que era o rock santeiro, por exemplo? O rock santeiro era os jagunços entraram numa cidade, mataram um monte de gente, entraram na igreja, mataram o padre. O coroinha pegou lá o ostensório, umas coisas, um cálice de ouro e vazou. Só que espalhou a conversa de que ele tinha sido mártir. Ele foge para a Europa com aquele ouro lá, é molecão, mas aí a cidade começa a ganhar dinheiro em cima de uma mentira de que esse cara é santo. Passado um tempão, esse rock santeiro, ele volta adulto, e aí ele vê que na cidade ali transformaram ele num santo, mas ele não é santo nada. E aí tem o interesse de quem tem dinheiro, do prefeito e do padre velho. Tinha um padre velho de batina lá, velho, ficava dormindo, só gaguejando, né? Porque se a gente contar vai dar um caos, vai quebrar a cidade. Então a gente tem que continuar com essa mentira, né? O Zé da Medalha, quem ganhava com isso não queria que ficasse sabendo disso. Mas a pobrada queria a revolução. Então aparece um padre jovem, né, sem batina, que fala bonito, que não dorme, que daqui a pouco começa a se engraçar com uma moça, e daqui a pouco você está torcendo para o padre ficar com a moça. E quem que é o ruim? É o de batina, é o velho, só faltou ser gordo, né? O resto... O que era a Tieta? A Tieta é aquela mulher lá que ficava viúva, lembra? Ficava viúva. Jorge Amado, gente, Jorge Amado, né? Viúva lá com aquelas vestes lá, pá. Mas era santa da pau oco, não é? Era cheia de fazer coisa errada. É assim, porque daí você vai pegando raiva, você vai olhando, esse padre aí de batina, essa pessoa que vai na igreja muito, não dá para confiar não, vai formulando o seu imaginário, e daqui a pouco você está torcendo por aquilo que é errado. Você troca aquilo que é ético, que é certo, pelo estético. Por exemplo, se é uma questão assim de, sei lá, do casamento, né? O cara trai a mulher, bate na mulher, ele bebe, ele não sei o que, babá. E aí aparece o outro, que daí é galã, né? E é educado. E toda vez que encontra com a moça, toca lá, esse cara sou eu, né? Pelo estético, vai trocando aquilo que é ético. Você vê a desconstrução, por exemplo, dos personagens. Por exemplo, você pegar, olha as polêmicas aí com super-herói, com super-homem, com Batman, com não sei o quê. Por que será? Por que eles não pegam um personagem novo, faz um personagem novo que tem essa bandeira? Não, tem que pegar alguém e desconstruir. Por quê? Porque é uma renovação, é mudança daquilo que é ético e estético. O povo, gente, vai massificando. Pode falar sempre, olha, os filósofos, eles falam difíceis. O povo não lê filosofia, mas as artes, elas mastigam a filosofia de forma que depois joga para o povo. Se você perguntar o que é relativismo, ninguém vai saber. Mas já está na cabeça de todo mundo que cada um tem sua verdade. Da onde que saiu isso? Mídia, novela, filme, seriado, pseudos intelectuais falando bobeira lá na televisão. Há uma cultura de morte, então, que você vê numa guerra moral, na moralidade. Você falar o evangelho do nosso Senhor hoje dá polêmica. Você defender a vida humana dá polêmica. Você vê o padre, tem um padre, eu esqueci o nome, Padre Lodi, lá em Goiânia, que a criança, ele ficou sabendo de uma criança que ia, né, nascer sem cérebro, aquela coisa, né? E os pais iam abortar. Ele foi lá, conseguiu uma liminar, e os pais estavam proibidos de abortar, então teve que ter a criança, teve que ter o parto. A criança passou, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo, e faleceu, mas não abortou. Os pais processaram o padre. A turma teve que fazer campanha aí na internet para ajudar o padre a pagar o processo.
Quem que é o polêmico? É o padre. Você vê nas manchetes, padre polêmico de Goiânia, não sei o quê. Toda vez que aparece o padre Paulo Ricardo, o padre, sei lá, Frei Gilson, não sei o quê, defendendo a vida, aparece lá, padre polêmico, fala uma fala polêmica. Qual é a fala? Casamento é um só, casamento entre homem e mulher. Pronto, já deu polêmica. Uma guerra moral que aí tem um grande campo de batalha, tudo isso que o padre falou, que é a sua família. Que você vê essa cultura de morte já dentro de casa, já entre seus amigos, mas principalmente dentro da sua casa. A dificuldade que é, por exemplo, você falar para o jovem, falar para as pessoas, reeducá-las a Deus, buscar para que as pessoas vivam as coisas de Deus. Aquilo que o padre falou, já muita gente já que se diz católico não quer viver o Evangelho do nosso Senhor. Veja, eu sigo a Deus, mas eu acho que não precisa ir na missa todo final de semana. Mas peraí, gente, tem um mandamento. Não foi o padre que falou, não foi um papa que falou que é para você vir na missa no final de semana. Tem um mandamento que é não pecar contra a castidade. Tem um mandamento para o casamento. Tem um mandamento para você não mentir. Tem um mandamento, mas as pessoas, de novo, essa guerra moral produz cultura de morte que bate na sua família, que aparece na sua família, em que filhos ou irmãos ou pessoas que estavam aqui até agora e não estão mais, em que casais que se escandalizam, por exemplo, de viver o método natural, que mesmo estando na igreja e, sabe, sem orientação nenhuma, tomando pílula, colocando DIU e comungando, como se nada tivesse, né? A consciência tranquilinha. Bate no nosso meio, gente. Bate no nosso meio de padre. Quando por muitas vezes você também querer ser fiel à igreja, você apanha. Veja, uma cultura de morte que vai se espalhando na nossa cara e a gente não vai percebendo. Padre, mas se olhar, parece que está tudo entregue, né? Qual que é o remédio? O que a gente tem que fazer diante de tudo isso? Primeiro é confiar na graça. Porque esse sistema que parece inderrubável vai cair. Nosso Senhor vai vencer. Lá na Carta aos Tessalonicenses fala que quando Jesus vir, ele vai derrubar toda essa Babilônia com um sopro da sua boca, ou seja, não vai fazer nem cócega para ele. É confiar. A última palavra vai ser dele. E aí é estar do lado certo. Vai ficar do lado certo dessa história. E qual que então que é o remédio? Primeiro, formar o povo. É preciso falar, é preciso estudar, é preciso formar o povo. Veja, essa semana da vida aqui também é isso, mas é pouco. Cada coisa que eu falei aqui, gente, já dá um curso, já dá né? É preciso formar o povo, é preciso bater e falar para você decorar uma coisa, não é assim? Você lê, relê de novo, dá um tempinho, você relê de novo, tem que fazer com que essas coisas relacionadas à vida entrem na cabeça do nosso povo, antes de tudo. Então tem que formar o povo, e a gente tem que sair de uma preguiça que a gente vive como católico, de um cristianismo aburguesado, que quer vir para a igreja, sentar no banco e cumprir minha missão, e o mundo está morrendo, está caindo, mas uma hora ou outra bate na sua porta, e aí vai todo o esforço nosso, antes de tudo, de padres, de diáconos, mas de povo de Deus, e principalmente de liderança, né? Formar o povo. O livro de Oséias: meu povo perece porque não tem quem ensine. Tem muita coisa que o povo cai por causa que entrou, massificou, acolheu essa cultura da morte, e ninguém falou o contrário.
Sinceramente, é que assim, outros tempos, havia todo um receio moral, de vergonha, de tudo, mas, por exemplo, quando eu era criança, nunca que eu vi um padre falando, por exemplo, da questão conjugal. Quanto de informação que faltou? Quanta gente que está ensinando errado por aí. A gente precisa formar, se formar e formar o povo. Segunda coisa, essa formação é fazendo eventos, é fazendo, semanas, é fazendo cursos, mas acima de tudo, presta atenção, é corpo a corpo. O Evangelho nasceu assim, é um a um. É a pessoa que chega lá, na sua amiga que chega lá para perguntar um negócio, é o seu amigo que chega a fazer, é corpo a corpo e você saber o que fala. É no um a um. O Evangelho foi assim, começou com 12. Existe uma ilusão nossa de achar que é multidões, sabe? É formar o povo para ir nesse um a um. E acima de tudo, para reverter isso, e para a gente aguentar também tudo isso, é oração. E aí, não tem uma oração mais eficaz contra essa cultura de morte do que o terço. Eu falava na homilia de Nossa Senhora do Rosário. O terço, ele é dado, ele é revelado assim com os seus mistérios, com as suas graças, em um contexto de guerra. Sempre é contexto de guerra. Lá já com São Domingos, depois do século XVI, lá com o Papa preso com Napoleão, e Nossa Senhora aparece em Fátima e fala que a última cartada do diabo é contra os padres e a família, e o remédio é o terço. Por quê? Porque uma hora, gente, eu não sei se vai ser amanhã ou vai ser daqui 1000 anos, uma hora vai bater o sino de novo e vão fechar a igreja, e aí você não vai achar Eucaristia, não vai achar padre, não vai achar missa, não vai achar confissão, e você vai ter na sua mão, nem a Bíblia você vai poder ter conforme for o negócio, o terço. Porque o terço, independente de você ter o terço, você pode rezar com os dedos, você pode rezar mentalmente, ninguém pode tirar o terço de você. Você pega no Apocalipse capítulo 12, você vai ver que os dois grandes instrumentos para esse tempo de provação é São Miguel e a Virgem Maria. Você está vendo o quanto que cada vez mais se levanta um exército de São Miguel. Só que se você pensar, esse esquema de São Miguel, ou essa convocação de São Miguel, ele é por um período, são 40 dias. Agora o terço é cotidiano, porque essa batalha nossa, ela é cotidiana. No final, ele vencerá. Só precisa ver que lado que a gente vai ficar, do lado da vida ou da morte. Escolhe, pois, a vida. Canos ofendidos.